Para potencializar e valorizar engenheiros e engenheiras, o CENG-RS nasceu há mais de 80 anos para ser a casa do Roberto, da Marta, do Sadi, do Antônio, da Eduarda, do João, do Irineu, da Vera, do Zé Carlos, da Ruth, do Heraldo, da Berê e de tantos outros profissionais. São colegas da iniciativa privada, do setor público, empreendedores, autônomos, estudantes, que confiam e se beneficiam de tudo o que construímos ao longo de décadas em termos de serviços e de representatividade. Nossa força, nossa solidez e nossa pluralidade são condições alcançadas graças à participação individual e coletiva de cada associado, de cada associada. Planejamento estratégico, gestão de processos, transparência e profissionalismo são expressões que fazem parte do cotidiano deste sindicato. Somos mais de 17 mil sócios, receitas, rentabilidade dos investimentos e patrimônio líquido crescentes. Apesar das ameaças e do preconceito contra a atividade sindical, tudo isso converge para a valorização das pessoas e das suas famílias. Atento às profundas transformações no mundo do trabalho, às mudanças climáticas e ao indispensável compromisso com a sociedade que nos forma, nos acolhe e nos diferencia, o CENG-RS defende o controle do Estado em setores estratégicos como saneamento, energia, meio ambiente, apoio à agricultura familiar, educação, entre outros. Defendemos a democracia e lutamos para preservá-la em favor do fim das desigualdades. Nossa pluralidade não é uma barreira, pelo contrário, é a nossa força, nosso diferencial. Somos o sindicato de todos e de todas. Venha você também fazer parte deste projeto. Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. Senhoras e senhores, mais uma vez, saudação a todos vocês, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 27ª edição dos Painéis da Engenharia, do Sindicato dos Engenheiros, no Rio Grande do Sul, com o tema geral, as tendências e os desafios da segurança contra incêndios. Essa edição amplia ainda mais o trabalho que vem sendo realizado pelo sindicato na busca de soluções técnicas, legislativas e institucionais
em torno dessa pauta, sem dúvida, uma das mais importantes para a engenharia brasileira e para a sociedade. Em nome da diretoria, dos sócios, dos funcionários do SENGE, agradeço desde já a presença e a participação de vocês todos. Importante destacar que esse evento conta com o patrocínio do Sistema Confia-CREA e Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-RS e a Mútua. Conta também com o apoio de Schumacher Vitola Advogados, Dias Gomes Sistemas de Proteção contra Incêndios. A programação dessa edição dos painéis incluiu outros 2 eventos paralelos realizados mais cedo no dia de hoje. A Mostra de Trabalhos Técnicos e Científicos e a 3ª edição do Encontro Rio Grandense de Segurança contra Incêndios, que acabou há pouco. Muito bom. Além do patrocínio do Confia, CREA e da Mútua, nós temos que agradecer à Universidade de Coimbra, à URGS, à Universidade de Santa Maria, à Fundação Universidade de Rio Grande, Unijuí, PUC-RS, Unicinos, Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Departamento Rio Grande do Sul da ABENC, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, IBAP, e da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos da Secretaria de Obras do Estado. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Então, tá. Inicialmente, eu convido para fazer o uso da palavra o vice-presidente do SENGE, engenheiro João Leal Vivian, que é o coordenador de todo esse evento. Vivian, por favor. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco sobre o planejamento que fizemos para esse evento. Então, estamos aqui proporcionando um evento para os profissionais de engenharia, de arquitetura, bombeiros, cadeia produtiva da segurança contra incêndio, e trazemos a Porto Alegre grandes nomes, né, da segurança contra incêndio em nível de Brasil, nível internacional. Então, cabe a mim aqui desejar um bom evento a todos, espero que seja proveitoso, e amanhã teremos uma grade bastante extensa, e que façam network, que tirem suas dúvidas, os palestrantes estarão aí, e contem com o SENGE, com a equipe do SENGE, que está aí no apoio. Um abraço a todos e boa noite. Convido ao palco o representante do Conselho Federal e do Conselho Estadual de Engenharia e Agronomia, senhor Sidney Machado, para a sua saudação. Sidney, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando o nosso engenheiro de telecomunicações, Vinícius Marquesi, presidente do Confia, e a presidente engenheira ambiental, Nancy Walter, nesse importante evento, né, para os profissionais de engenharia. E só desejar um evento muito bom a todos, que seja bastante proveitoso, numa época que a gente tanto discute a segurança e a prevenção contra o incêndio. Eu acho que é um evento que vem a calhar, né, tem muito a ver com o tema que nós estamos discutindo aí hoje. Muito obrigado, um bom evento a todos e uma boa noite. Também fará sua saudação o arquiteto Evandro Babu Medeiros, representante do CAU-RS. Babu, por favor. Então, boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. A presidenta Andréa Ilha está em outro evento hoje, não pôde comparecer. E para nós, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, que foi criado, melhor, o CAU foi criado para que a arquitetura pudesse ser discutida por arquitetos e arquitetas, da maneira mais plena possível, para que ela pudesse ser inclusiva, democrática. A gente também agrega hoje a segurança nesse conceito de arquitetura.
Queria também parabenizar o SENGE pela persistência em promover esse debate de segurança contra incêndios. É um prazer estar aqui, porque na verdade, retornar ao seminário, né? Eu já tive uma vez representando o Sindicato dos Arquitetos e hoje estou representando o Conselho de Arquitetura. E esse alinhamento das entidades do Conselho de Arquitetura, a gente vê também pelo IAB, pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil e também pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Então, a gente vê cada vez mais os profissionais da arquitetura envolvidos com a segurança. E um bom evento para todo mundo. Por fim, convido ao palco o presidente do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, César Henrique Ferreira. Por favor, César. Boa noite. Já que os que me antecederam aqui foram bem econômicos, eu vou ler aqui um textinho de umas 10 páginas, mais ou menos. Não, vou só seguir um roteiro aqui para ser mais breve, mais objetivo, tá, pessoal? Eu quero aqui iniciar cumprimentando todas as entidades já nomeadas e os seus representantes aqui pelo Silvio, nas pessoas do representante do CREA, o Sidney Machado, da Andréia, nossa diretora-geral da Mútua, né, e do Babu, que representa aqui o conselho parceiro também dos arquitetos e arquitetas. Quero cumprimentar também as demais entidades parceiras, universidades, o Corpo de Bombeiros, enfim, todos aqueles que são parceiros nessa jornada. Quero cumprimentar também e agradecer todo o trabalho de quem organizou esse evento, né, a nossa equipe aí da comunicação, nossa equipe da qualificação profissional do SENGE, nossos diretores, colegas de diretoria, e especialmente nosso vice-presidente, né, o João Leal Vivian, que é um apaixonado pelo tema, né, um dedicado, sempre aprendiz, um quase doutor nessa área, e que não se cansa, como falou o Babu, de promover debates, eventos, né, sobre a prevenção e proteção contra incêndios. É um verdadeiro abnegado aí desse tema. Então, quero agradecer pela organização, pelo trabalho que dá, eu acompanhei, na organização de eventos dessa natureza. Eu quero cumprimentar e agradecer muito todos os palestrantes, as palestrantes, né, que já participaram e vão participar amanhã aqui conosco, que colocam aí o seu conhecimento, a sua experiência a serviço da qualificação desse evento, e especialmente agradecer muito o professor, o doutor João Paulo Corrêa Rodrigues, né, da Universidade de Coimbra, como já foi citado, de Portugal, conseguiu chegar, apesar dos percalços, né, e que atravessou o Atlântico aí para colaborar conosco, está aqui durante esses 2 dias. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pela parceria aí que a gente já tem. Bom, na última década, pessoal, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o SENGE, adotou a prevenção e a proteção contra incêndio como uma das suas principais pautas, uma pauta prioritária, especialmente porque gestão de risco tem tudo a ver com a engenharia, mas também porque pode impactar diretamente a vida das pessoas, né? E, além disso, também, nós estávamos comentando, antes de iniciar aqui essa abertura, também a vida animal e vegetal do planeta, né? Como os incêndios florestais e dos biomas aí que têm acontecido no Brasil, nos últimos tempos, muito incrementados pelas mudanças climáticas e o aquecimento global, né? E que, segundo dados oficiais, já dizimaram no Brasil, este ano, de janeiro até agora, 28 milhões de hectares, com danos irreparáveis, aí, tanto do ponto de vista dos aspectos sociais, ambientais, como econômicos, né? Afetam toda a sociedade. Por isso, adotamos como uma pauta prioritária. Nestes últimos anos, se não me engano, Vivian, esse aqui é o 5º já, grande evento que a gente promove sobre esse tema, em parceria com outras entidades da área e da engenharia, além
de vários cursos que foram incorporados. Nós incorporamos a nossa rede, na nossa grade anual, que é ofertada para a qualificação profissional dos engenheiros. Nossa intenção é colaborar para a difusão de conhecimento, para a construção de políticas públicas justas, adequadas e que efetivamente previnam e protejam a sociedade. E para a educação das pessoas, incluindo a educação ambiental, como é o caso dos incêndios florestais. E, para tanto, nós contamos com o conhecimento e o trabalho de vários profissionais dedicados e qualificados nessa matéria e que compõem o nosso quadro diretivo lá do sindicato e de colaboradores. Possuímos 2 doutores já e 1 em vias de. Portanto, temos conhecimento e podemos colaborar. Estamos presentes também no COESP-PPCI, no Conselho Estadual de Prevenção e Proteção contra Incêndio, além de vários outros fóruns sobre este e outros temas que participamos. Valorizamos a ciência, o conhecimento, a engenharia, com foco no interesse público, no interesse coletivo, na preservação da vida e com prioridade para as pessoas. Num documento que intitulamos Pauta Mínima para as Administrações Municipais, que entregamos para os candidatos a prefeito da capital e das principais cidades do interior, nós ressaltamos como uma contribuição para a gestão pública a valorização da ciência, da técnica e do conhecimento como pilares das políticas e planos de gestão municipal e regional. Para tanto, somos também protagonistas no tratamento desse tema nos meios de comunicação, onde nós estamos presentes, através dos nossos espaços na grande mídia e nas nossas redes sociais. Sempre em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CAL, o CREA e também o CAL, e outros sindicatos como o SAERGAS, a Sociedade de Engenharia, o Corpo de Bombeiros, a Universidade e tantas outras. Precisamos investir em educação, no cumprimento da legislação, ao invés de sempre procurar a flexibilização, na responsabilidade técnica dos profissionais da engenharia e da arquitetura, e na responsabilização dos culpados pelos ilícitos e crimes cometidos, obviamente após de apuração, que deve ser célere e isenta. No documento que eu já citei na pauta mínima entregue aos candidatos à prefeitura, no capítulo denominado lá Desenvolvimento das Cidades, nós sugerimos rigor na fiscalização de estruturas prediais em risco e no cumprimento pleno do plano de prevenção e proteção contra incêndios, observando a legislação vigente e a defesa da vida. Bom, sabemos que a luta é árdua e muito difícil, mas aqui nesse momento eu quero colocar a nossa entidade, o SENGE, à disposição para avançarmos na prevenção dos riscos e na proteção de toda a nossa sociedade contra sinistros de incêndio, com políticas de Estado e não de governos. Através de toda a nossa estrutura que hoje nós temos lá no sindicato, a nossa estrutura física, nossas redes, nossos espaços, nossa estrutura de qualificação profissional, que nesse momento ganha uma plataforma de ensino à distância, enfim, todo o conhecimento à nossa disposição que dispomos de diretores, colaboradores e parceiros. Assim, finalizando, atendendo o protocolo aqui que me foi pedido pelo Vivian, e eu sigo à risca, eu quero dar por aberto, então, o 27º, os 27º painéis da engenharia, desejar um bom evento para todos vocês. Muito obrigado. Vocês pensaram que tinha terminado? Não, assim, eu quero convidar todos vocês para assistir um vídeo produzido por nós, tratando de um tema muito importante, que é a atenção àquelas populações mais carentes, especialmente nesse momento de reconstrução do Estado, após as enchentes que se abateram, essa tragédia climática que se abateu sobre o Estado. Nós temos um programa lá no SENGE, chamado SENGE Solidário,
que, através de serviço voluntário dos engenheiros, presta serviços, né, para comunidades e entidades carentes. E este vídeo é apenas um pequeno recorte de um trabalho muito digno e muito importante, desenvolvido por vários colegas da diretoria e colaboradores e pessoal que ajuda aí lá no SENGE, tá? Então, convido todos vocês a assistir esse vídeo. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Nesta região aqui na zona norte de Porto Alegre, um dique transbordou e moradores de pelo menos 3 bairros precisaram sair de casa às pressas. O Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul não poderia e não pode ficar indiferente às desigualdades sociais que a gente observa no Brasil e aqui no Estado. É por isso que temos um programa SENGE Solidário que visa apoiar as famílias carentes e entidades carentes e comunidades carentes a partir do trabalho voluntário, do conhecimento dos engenheiros, especialmente para as famílias mais carentes, como é o caso que a gente observa aqui nesta cooperativa, né? Nesta associação socioambiental As Servinhas, no bairro Farrapos, aqui em Porto Alegre. Esta é a ação socioassistencial do SENGE em prol das desigualdades do nosso Estado. Veja que estamos trabalhando há 4 anos, mas agora com a enchente evidenciou assim a necessidade de um trabalho solidário nesse pessoal que mais precisa. E aqui na Vila Farrapos, a enchente prejudicou demais essa gente. Mas o SENGE Solidário é um dos trabalhos, digamos assim, de execução mais importantes, porque significou esse galpão um pouco ampliado do que era antes, e vamos ver se continuamos aí com campanha para melhorar essa situação dessa cooperativa. Eu vim morar para cá, para Vila Farrapos, eu morava nas ilhas. E elas vindo para cá, tinha que pagar IPTU, água, conta de água, luz nas casas, e não tinha serviço, não tinha nada. Aí eu peguei e disse, gurias, então vou arrumar um local e nós vamos começar a trabalhar na reciclagem ali. Muita luta, 8 anos lutando, 5 anos eu aqui. E como aqui, antes o material não estava muito valioso, então a gente quase não tinha verba, né? E daí eu comecei a arrumar do meu jeito. Quando eu consegui arrumar, veio a enchente e devastou tudo. Olha aqui, coisa mais triste. Olha o nosso galpão como é que tá. O que me deu força foi eu olhar para as minhas colegas ali de serviço e todos os dias desejando, eu tô sem nada em casa. Agora eu vim da briga, eu não tenho nem condições de voltar, de arrumar minha casa, eu não tenho. E a gente precisa de serviço. E eu disse, eu tenho que continuar. Daí vem a ajuda do SENGE, e aí foi onde eles construíram aqui para mim, aqui, ó, para nós, né? Aqui não é eu, né? É nós. Nós somos uma família aqui. E agora para sempre, agora para frente é isso, né? Dias melhores, se Deus quiser. A campanha Solidariedade Técnica criamos, pós-enchente de maio de 2024, para levar assistência técnica voluntária para as comunidades mais vulneráveis. O SENGE é apenas a entidade que está intermediando, e agregando outras entidades para fortalecer
à entidade técnica. Em nome do Sindicato dos Engenheiros, a gente agradece os profissionais voluntários que estão colocando a assistência técnica, conhecimento técnico em favor das comunidades mais vulneráveis, principalmente neste momento de pós-enchente 2024. Então, a nossa associação Desabafa aqui no bairro Farrapos, ela surgiu em 2022 como um ponto de referência aqui para as nossas comunidades, para a gente trazer políticas públicas, para a gente buscar o apoio, né, aos vários problemas que as comunidades têm, como a insegurança alimentar, a falta de moradia adequada, a falta de saneamento básico e as lutas em geral. Graças ao Centro Solidário, né, que estendeu a mão aqui para a nossa associação, a gente conseguiu revitalizar ela, conseguiu fazer uma reforma e ela ficou melhor ainda do que ela estava antes. Então, esse apoio do Senge foi muito importante para que a gente ganhasse essa energia a mais, essa força para conseguir desenvolver melhor o nosso trabalho e conseguir, a partir de agora, né, melhorar ainda mais e apoiar as nossas comunidades aqui, que são 19 comunidades no bairro que precisam desse apoio que a nossa Associação Desabafa, né, oferece. Estamos visitando 15 casas aqui nessa vila e estamos fazendo um levantamento de dados da questão técnica e depois nós vamos fazer um tipo de uma análise do que dá para fazer no sentido de ajudar essas pessoas. Nós ficamos muito surpreendidos em ver a comunidade engajada, nos deixa felizes no sentido de que há também não só o empenho voluntário, mas também há um empenho da comunidade. É uma forma de retribuir a oportunidade que nós tivemos. E ter dignidade começa, no mínimo, por ter um banheiro. Infelizmente, muitas famílias com crianças, idosos, não têm sequer um banheiro, que é uma condição de saúde pública. Então, com a doação que nós recebemos, nós entramos com o nosso conhecimento técnico e com a comunidade envolvida, a comunidade agradecida, que também nos enriquece. Eu moro aqui desde os meus 4 anos, meu nome é Maria Elise, sou uma das lideranças aqui da comunidade Liberdade e nunca vi acontecer uma ação como está acontecendo agora aqui nesse momento. Temos um acesso hoje mais digno, porque para nós isso aqui significa dignidade, de ter o direito de ir e vir, a gente poder abrir o nosso portão e tá pisando num ambiente desses onde tu não vai te embarrar. Para mim hoje é um dia de alegria, é um dia de vitória. Infelizmente precisou acontecer toda essa enchente para acontecer isso, mas eu acho que Deus tem uma proposta na vida da comunidade Liberdade. Mas junto, vocês estão nos ensinando a união, assim como vocês são voluntários. Hoje o que nós fizemos aqui foi um trabalho de ser voluntário um com os outros. Começamos a nos lapidar, de dar as mãos, de trabalhar junto. O homem carrega o carrinho, a mulher enche. Um ajunta o lixo, o outro faz uma cerca. E eu creio muito que isso vai dar muitas melhorias na nossa comunidade, não só de não pisar no barro, mas como pessoa, né? É muito lindo o trabalho de vocês. É muito lindo. É lindo mesmo, sabe? Sem querer nada em troca. Vocês vieram aqui sem querer nada em troca. Ver nós bem, nós tendo um direito um pouco de dignidade, porque fazia muitos anos que eu não me sentia digna.
Parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao sindicato, parabéns às pessoas que estão lá com toda a sua resiliência, lutando por um pouco mais de dignidade. Isso é lindo. Lindo não é só isso, lindo é ela, né? Lindo é ela. Né? Desculpa aí. Vamos avançar por aqui. Eu quero convidar o Tenente Coronel Rodrigo Freitas, do Corpo de Bombeiros lá do Distrito Federal, que vai fazer uma homenagem ao SENGE na figura do presidente César Henrique. Presidente, o senhor também, por favor. Rodrigo. Presidente, não vou falar aqui no microfone, mas acho que todos podem me ouvir. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de vir ao Rio Grande, pelo SENGE, e eu sempre falo isso com o João, que é muito importante falar de segurança contra incêndio. Presidente, isso não se vê nos outros estados. Uma entidade que não é tão ligada ao Estado, não é tão ligada ao mercado de incêndio diretamente, né? Com profissionais que atuam somente no incêndio, falando tanto de incêndio. Isso é muito importante, não só para aqui para o estado do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Então, representando o nosso público, o público que são aqueles entusiastas de segurança contra incêndio, incluindo nossos colegas arquitetos, a gente queria te dar esse agradecimento por fomentar a segurança contra incêndio no Brasil. Muito obrigado. Aqui, nós temos ainda aquele protocolo todos de avisos, né? Tudo aquilo, telefone celular, no silencioso, mandar perguntas pelo WhatsApp, enfim, né? Todo mundo já sabe. Né? Então, vamos direto para a palestra magna, que marca a abertura da 27ª edição dos painéis da Engenharia do SENGE, que traz, mais uma vez, ao Rio Grande do Sul, o professor doutor, engenheiro João Paulo Correia Rodrigues. Sem dúvida, um dos expoentes mais destacados no cenário nacional e internacional que envolve o tema de segurança contra o incêndio. A palestra do professor irá abordar, a partir de agora, a regulamentação e normatização brasileira em segurança contra o incêndio. Uma visão externa. João Paulo, por favor, um pouquinho mais. Vamos lá. O João Paulo é engenheiro civil e mestre pela Universidade de Coimbra, doutor no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. É professor no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, professor titular visitante da Federal de Minas e, como eu já falei, é um dos principais experts da comunidade europeia. A palavra é sua, professor João Paulo. Muito obrigado. Boa tarde uma vez mais. Em primeiro lugar, portanto, queria novamente parabenizar, portanto, o SENGE pela realização, portanto, deste evento, nomeadamente pelos painéis de engenharia, que já são os segundos dedicados à segurança contra incêndios, e pelo terceiro encontro rio-grandense, que já, portanto, vai na terceira edição e que o SENGE tem, portanto, organizado. Como foi dito aqui, o SENGE faz, portanto, tem estes eventos para o bem da segurança contra incêndios, coisa que não se vê em muitos estados, e, portanto, ao promover estes eventos, não está só a promover a segurança contra incêndios no estado do Rio Grande do Sul, como está também a promover para todo o Brasil. Eu devo dizer, e como sabem eu sou direto e frontal naquilo que digo, que eu tentei em Minas Gerais realizar o primeiro encontro mineiro de segurança contra incêndios, e posso dizer através do SENGE de Minas Gerais, e não consegui. Portanto, queria também parabenizar, porque o SENGE, dentro dos SENGE, o SENGE do Rio Grande do Sul, temos que dizer isto, é dos mais ativos. Não estou a criticar o SENGE de Minas Gerais, só estou a dizer que o SENGE, portanto, do Rio Grande do Sul, se destaca, portanto, dentro do contexto, desse contexto, pelas iniciativas. O SENGE, portanto, a organizar estes eventos, está de facto a promover a segurança contra incêndios, se calhar
falou-se aqui nas enchentes e nas cheias, deixo o desafio de organizarem um dia destes um evento dedicado a essa temática, nomeadamente aos desastres naturais e à resiliência das infraestruturas existentes, porque acho que é importante. Porque ocorreram as enchentes e as cheias, mas pode haver novamente nova catástrofe daqui a um dia destes. Portanto, algo tem que ser feito, não podemos pensar que ficou tudo resolvido, não é? E, portanto, o debate tem que ser promovido de forma a que seja lançada, portanto, a discussão ao nível da comunidade e também, portanto, das universidades, etc., para, de alguma maneira, se tomarem providências para que uma situação daquelas que ocorreu não volte a ocorrer. Porque, de facto, as alterações climáticas estão aí na ordem do dia, mas não justificam, portanto, a dimensão que aquela catástrofe, portanto, tomou, por assim dizer. E se tomou a dimensão que tomou, é porque algo não estava bem. E, portanto, isso tem que ser corrigido. Se calhar vocês, não sei, ainda não fizeram esse debate, ou ainda não pensaram bem nisso, e, portanto, algo tem que ser feito. E deixo mais uma vez o desafio ao SENS. Portanto, obviamente que outras entidades têm que colaborar isso e têm, por assim dizer, superintendência sobre essa temática, mas pronto, o SENS pode ser, por assim dizer, o promotor dessa iniciativa. Eu vou, portanto, fazer uma palestra, uma discussão, portanto, na sequência daquilo que já há coisas, portanto, que já hoje foram aqui faladas e que eu vou voltar, portanto, no fundo, a recalcar. Eu tinha feito uma palestra muito virada para a parte da normatização, achei que estava demasiadamente técnica, em face do público que temos, e então ligeirei um pouco mais, por assim dizer, e tornei-a mais generalista. E um dos aspectos, eu costumo sempre dizer, ou costumo sempre começar por focar os incêndios que aconteceram no Brasil, que todos vocês já conhecem, mas é só para focar aqui um aspecto que é importante. É que nós tivemos um grande incêndio em 1961, portanto, há muitos anos atrás, no Grande Circo Americano, não é? Onde morreram 500 e tal pessoas, incêndio de origem criminosa, alguém que acho que estava frustrado com o facto do trabalho que lhe tinha sido dado no circo, ou que não lhe tinha sido dado, e, portanto, colocou fogo, portanto, na estrutura do próprio edifício, e, portanto, esta infraestrutura não estava, por assim dizer, adequada em relação, porque este tipo de infraestruturas, por assim dizer, provisórias, em termos de segurança contra incêndios, elas devem colapsar, mas devem, portanto, permitir ter um espaço livre que permita a fuga, a evacuação segura das pessoas. Não aconteceu e, portanto, as pessoas morreram, portanto, no interior, 500 e tal pessoas. Uns anos mais tarde, em 1972, o incêndio do Andraus, que tomou proporções bastante grandes, por esta fotografia vinha a dimensão, portanto, da fogueira, por assim dizer. A propagação foi fácil ao nível vertical, foi também fácil pelo exterior. Sinal, portanto, de que estes edifícios não estavam, por assim dizer, bem projetados em termos de segurança contra incêndios, não só pelos materiais, mas como também pela própria concepção, por assim dizer, em termos de arquitetura do edifício. O afastamento entre pavimentos sucessivos, isto é um problema que eu verifico em muitos prédios existentes no Brasil, seja em São Paulo, Minas Gerais também. Eu vivi 2 anos em Belo Horizonte, estive a dar aulas na Federal de Minas Gerais, e este aspecto, portanto, da distância entre pisos sucessivos, a propagação é fácil pelo exterior. Portanto, é um problema que, de facto, em termos de arquitetura pode ser extremamente interessante, em termos de segurança contra incêndios, não é assim tão interessante. 2 anos, portanto, neste incêndio, portanto, do Andraus, não morreu assim tanta gente, portanto, mas, de facto, portanto, houve vítimas, houve, portanto, salvamento ao nível, portanto, portanto, ao nível da cobertura na zona de refúgio, através de helicóptero. Estão aqui bombeiros, sabem melhor do que eu que o salvamento do helicóptero é um salvamento limitativo, não é? Não se conseguem salvar tantas pessoas quanto isso. Quem é piloto de helicóptero, ao nível dos bombeiros, sabe que a aproximação a um edifício incendiado é
difícil, portanto, é algo que não é fácil, e não se pode esperar que a existência de um heliporto, na minha opinião, ao nível de um prédio, que seja, por assim dizer, uma medida compensatória em termos de segurança contra incêndios. Nós temos aqueles prédios em Balneário Camboriú, cada vez são mais altos, não é? E, portanto, julga-se, ou pelo menos em Santa Catarina, acha-se que criar heliportos ao nível desses edifícios vão resolver um problema de segurança contra incêndios desses edifícios. Não vai. Portanto, algo tem que ser feito a outros níveis e, a facto, o heliporto não resolve, por assim dizer, todos os problemas da segurança contra incêndios nestes edifícios de grande altura. Depois, em 1974, nós temos um incêndio do Joelma, que é um incêndio que eu costumo referir que não mudou o paradigma da segurança contra incêndios no Brasil. Mudou o paradigma a nível mundial. Havia muitas regulamentações que estavam, de certa forma, adormecidas e que, com este incêndio que foi, por assim dizer, televisionado, na altura, por todo o mundo, despertou consciências e muitas das regulamentações, portanto, nessa altura, foram, portanto, por assim dizer, alteradas. O Joelma hoje está lá, como se nada tivesse existido, mas na altura, portanto, foi um incêndio que vitimou muita gente. Os materiais que eram usados ao nível interior não eram os mais adequados, não existia compartimentação, por assim dizer, ou existia, mas ela não tinha resistência ao fogo. A propagação horizontal foi fácil, a propagação vertical através do interior também foi fácil, no que diz respeito à caixa de escadas, e a propagação para o exterior. O edifício teve um incêndio de dimensões, por assim dizer, muito grandes, morreram 140, já não sei bem o número, mas o que é que isto trouxe para a segurança contra incêndios no Brasil? De facto, os corpos de bombeiros, nomeadamente o de São Paulo, evoluiu muito, especializou-se muito, criaram-se, portanto, por assim dizer, regulamentações para a área. Os outros Estados, de certa forma, depois foram beber essa informação, temos que dizer isto, àquilo que era produzido em São Paulo, e a segurança contra incêndios no Brasil evoluiu muito, devemos dizer. Mas não está tudo resolvido. Estamos em 1974. De facto, portanto, pessoas que não conseguiam evacuar, pois a caixa de escada estava completamente tomada pelo incêndio, a fuga, portanto, menos dolorosa, aparentemente, é a morte e portanto, jogar-se, portanto, no vazio. Salvamento com as escadas de bombeiros, sabem que é algo difícil. Uma escada de bombeiros, portanto, que atinge a 60 metros de altura, que são aquelas que eu conheço com maior dimensão, não sei se já subiram acima de uma escada de bombeiros com 60 metros de altura, não é fácil, não é? Portanto, não há salvamento possível através de escada, não será também, certamente, uma solução. Algo que tem que ser pensado ao nível da evacuação dos edifícios de grande altura, através, possivelmente, de elevadores exteriores, outro tipo de situação, ligação entre prédios que já existem em muitos países, de um prédio, de forma a que um prédio incendiado permita que as pessoas evacuem para outro prédio. Os edifícios de grande altura, de facto, a evacuação é um problema e tem que ser repensada. E temos, portanto, o incêndio da Boate Kiss em 2013, portanto, já estamos em 2013. Portanto, passamos de 1974 para 2013. 2013 é bastante recente. Portanto, um incêndio, como sabem, não vale a pena estar aqui a recalcar muito sobre isto, onde morreram 243 pessoas, problemas ao nível das saídas de evacuação, também má preparação, talvez, de uma equipa de segurança que não existia no edifício, de certa forma, portanto, não houve, por assim dizer, um comportamento mais adequado em termos de evacuação, e outros aspectos que, de certa forma, levaram a que esta catástrofe tomasse as proporções que tomou. Este incêndio, por assim dizer, foi para a Justiça, foi julgado, mas está aqui o Coronel Frederico de Minas Gerais. Existe um outro incêndio, semelhante a este, no Canecão Mineiro, 10 anos antes, que ainda anda na Justiça, que
que ainda não foi, portanto, já foi julgado. Portanto, depois a Prefeitura, o Canecão Mineiro é da Prefeitura de Minas Gerais não, de Belo Horizonte, desculpa, que recorreu e, portanto, continua na Justiça. O que é que eu quero dizer? Onde também morreram pessoas e foi um incêndio absolutamente semelhante, uma banda também de música que levou, portanto, aqui a ocorrência esse incêndio. O que é que eu quero dizer com isto? O facto desse incêndio, eu não acho que isto tenha que ser, estas coisas têm que ser julgadas nos tribunais e que as coisas têm que ser levadas à justiça na marra. Mas eu também o tentar ocultar, por assim dizer, também não é benéfico, devo dizer. Não leva ao desenvolvimento da área. Se calhar se o incêndio, isto sou eu a dizer, é a minha opinião, se o incêndio do Canecão Mineiro tivesse sido levado até às últimas consequências, se calhar, portanto, na Boate Kiss e outras boates por esse país fora, poderia, ou eventualmente, portanto, terem-se tomado determinadas precauções. Portanto, incêndios como este, lamentavelmente, portanto, ocorreu, morreram 243 pessoas, centenas, portanto, de pessoas que foram afetadas, não é? Portanto, temos contacto também aquelas que ficaram feridas e algumas com problemas para toda a vida, não é só os que morreram, os que estão vivos, se calhar, continuam a sofrer e bastante. E, portanto, situações como esta, de facto, não podem voltar a acontecer, mas, de facto, houve um julgamento que levou pessoas à justiça, depois foram presas, neste momento não sei qual é a situação, não interessa aqui para o caso, mas não podemos dizer que essas pessoas, isto é a minha opinião pessoal, enquanto técnico, o fizeram de forma deliberada. Portanto, os proprietários, etc. Eles fizeram devido à envolvente e ao conhecimento que têm sobre as coisas. Portanto, é a falta de cultura e de formação em termos de segurança contra incêndios é que leva a que a gente muitas vezes cometa determinados erros. Nós muitas vezes não fazemos coisas propositadamente. Metemos lá uma espuma, por exemplo, de determinado tipo de isolamento. Meteu lá por condições economicistas. Pode ser que ele tenha feito isso de forma deliberada, mas também pode ser porque, se calhar, é cultura geral fazer isso. É, por assim dizer, a falta de meios ou a falta de materiais adequados ali na loja da esquina para poder usar esse meio. Portanto, é assim. Eu, nestas coisas, acho que muitas vezes há determinados erros que são cometidos, não é de forma propositada, é pela falta de cultura, a falta de formação e a falta de conhecimento. E, portanto, a formação e a cultura e conhecimento na área da segurança contra incêndios é muito importante. A segurança contra incêndios começa nos usuários. E não começa nos bombeiros, não começa nas universidades, etc. Portanto, se os usuários tiverem cultura e formação em termos de segurança contra incêndios, e estes painéis são muito importantes para isso, de certa forma, evitam-se determinados, portanto, erros. Já agora, para desanuviar um bocado o Brasil, estes incêndios em boates não acontecem só no Brasil. Temos um incêndio em 2003 que foi absolutamente igual àquele que aconteceu, portanto, na Boate Kiss, nomeadamente em Rhode Island, que levou até que o Governo Federal, portanto, brasileiro, convidasse os peritos do NIST para virem, portanto, que fizeram, por assim dizer, a peritagem desse incêndio, viessem ao Brasil, portanto, dar informações sobre, portanto, o que é que tinha ocorrido em Rhode Island e qual era a opinião deles sobre o desenvolvimento do incêndio da Boate Kiss. Portanto, o que aconteceu, portanto, na Boate Kiss tinha acontecido também, portanto, anos antes em Rhode Island. Mas há outros incêndios, nomeadamente na Argentina, na Rússia, etc., também semelhantes, e, portanto, isto não é um problema só do Brasil. De facto, este tipo de infraestrutura tem problemas de segurança contra incêndios, tem problemas ao nível das saídas de emergência, mas também tem problemas ao nível da sobrelotação, muitas vezes. Ok. 2007, um incêndio no Shopping Total, portanto em Porto Alegre, também no início de uma loja que se propagou facilmente. Depois, em 2013, outra vez outro incêndio em Porto Alegre, no mercado público. E desculpa, que está a passar de forma...
puxar para trás, mas ele está aí para a frente. Está aí para a frente, não sei para quê. Eu estou puxando para trás. Eu sei que eu estou vindo assim para trás. É aqui, ok. Pensava que era o botão ali só. Obrigado. De facto, a segurança contra incêndios, eu coloquei aqui vários casos do Rio Grande do Sul. A segurança contra incêndios é um problema no Brasil, como eu já disse hoje aqui. Portanto, mas de facto há um número de ocorrências que eu digo um bocado excessivo em termos de incêndios no Rio Grande do Sul, que leva a que isto tenha que ser melhor pensado. Não é? Portanto, se vocês virem o número de incêndios que existem por os diferentes estados do Brasil, o Rio Grande do Sul é daqueles que têm mais incêndios. E, portanto, talvez seja pela cargas de incêndio excessivas, comportamentos menos adequados em termos de segurança contra incêndios, e, portanto, há algo que talvez deva ser refletido. Eu não tenho nenhuma ideia formada sobre isto, mas há algo que deva ser refletido, porque é que, de facto, tem acontecido ao longo dos anos, portanto, tantos incêndios, portanto, no Rio Grande do Sul. Temos aqui o incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Também perdeu-se um património à escala planetária, não morreu ninguém, mas perdeu-se algo, uma história incrível, portanto, do Brasil e, obviamente, bilhões de reais de prejuízo. 2019, um edifício relativamente recente, o Hospital Badim, no Rio de Janeiro, onde, mal projetado, um incêndio ao nível de materiais que estavam armazenados na garagem, a propagação da fumaça foi muito fácil, que levou a isto, que é a última coisa que pode acontecer num hospital, que é a evacuação total. Portanto, normalmente a evacuação no hospital deve ser feita por alas, no mesmo pavimento, eventualmente entre pavimentos. Agora, a evacuação total é algo que é impensável no hospital. Estamos a falar em 2019, portanto, muito recente. Isto leva a que a segurança contra incêndios no Brasil continue por ser resolvida. 2021, portanto, muito recente. O incêndio, portanto, na Secretaria de Segurança Pública, aqui em Porto Alegre, que, portanto, começou num determinado pavimento, numa aula, propagou-se facilmente devido à falta de compartimentação ao longo de todo o pavimento, e depois propagou-se entre edifícios sucessivos, entre pavimentos sucessivos. Morreram bombeiros, não morreram, portanto, ocupantes do edifício, porque o incêndio foi à noite, poderia ter morrido, devido à velocidade com que o incêndio se propagou. Este prédio já foi demolido, mas ele talvez devesse ser um caso de estudo para mais alguns anos. Portanto, estamos a falar em 2021, algo tem que ser repensado, e mais uma vez no Rio Grande do Sul. A regulamentação de segurança contra incêndios, ela é fundamentalmente dois tipos, baseadas no desempenho, e essas regulamentações são regulamentações que estão muito associadas aos países da Europa do Norte, onde a segurança contra incêndios está suficientemente desenvolvida. Existem cursos de formação pós-técnicos, existem laboratórios para a certificação dos produtos, e a sociedade está educada em relação à segurança contra incêndios. Depois temos os regulamentos prescritivos, ligados, portanto, à Europa do Sul. O Brasil tem uma regulamentação prescritiva. O próprio Estados Unidos da América tem uma regulamentação prescritiva. E a discussão é aqui, eu já sei que essa discussão tem sido tida no Rio Grande do Sul. Eu acho que a regulamentação baseada no desempenho é o futuro. Se eu acho que os Estados no Brasil estão neste momento preparados para uma regulamentação baseada no desempenho, acho que não. Acho que ainda é cedo. Acho que para evoluir para uma regulamentação baseada no desempenho deve ser uma regulamentação ao nível dos diferentes Estados. Não deve ser uma regulamentação só implementada no Rio Grande do Sul, porque senão vai dar confusão. Portanto, deve ser pensada ao nível dos diferentes Estados. O que é preciso para ter uma regulamentação baseada no desempenho? O Rio Grande do Sul, de facto, já tem laboratórios, mas talvez a infraestrutura laboratorial deve ser melhorada. Já tem, de facto, cursos de especialização em segurança contra incêndios, é verdade, mas talvez, portanto, haja ainda ali algo a melhorar ao nível desses cursos. E
E, portanto, temos de ter técnicos também do lado dos bombeiros, que façam a análise dos projetos, que, com conhecimento, portanto, suficiente para permitir que uma regulamentação baseada no desempenho seja, portanto, implementada. Mas regulamentações baseadas no desempenho são mais eficientes em termos das medidas de segurança contra incêndios, são mais económicas, sem descurar a segurança, mas isto implica que tanto os técnicos, por assim dizer, que trabalham na área de segurança contra incêndios, como aqueles, portanto, que fiscalizam e que analisam os projetos, têm que saber, portanto, também perceber e têm que saber o que é que estão a ler e o que é que estão a aprovar em termos de segurança contra incêndios. A regulamentação de segurança contra incêndios no Brasil, portanto, ela é estadual. É uma regulamentação nos diferentes estados, tem diferentes, por assim dizer, níveis de desenvolvimento, tem diferentes idades, por assim dizer. É uma regulamentação que retirei da tese de doutorado, já deve estar um bocado desatualizado, retirei da tese de doutorado do Eduardo Estevão, do coronel Eduardo Estevão, que fez o doutorado comigo. Portanto, ele fez uma análise da regulamentação nos diferentes estados. A ideia, portanto, era criar bases para a criação de uma regulamentação nacional. Eu acho que faz todo o sentido criar uma regulamentação nacional de segurança contra incêndios no Brasil. Isso traz aspectos ao nível da segurança importantes, faz com que os técnicos, os engenheiros, etc., que se dedicam ao projeto de segurança contra incêndios, quando estão a fazer um projeto para o Rio Grande do Sul, sabem como é que há de fazer um projeto para o Rio Grande do Norte, por exemplo, ou para outro estado qualquer. Há casos em que determinados engenheiros ou arquitetos querem fazer um projeto para outro estado e não sabem o que é que há de fazer, qual é que é a legislação que há de seguir, etc. Portanto, isso traz problemas às empresas no desenvolvimento dos produtos e das soluções de segurança contra incêndios, porque têm que criar ou têm que arranjar soluções que são às vezes diferentes de estado para estado. Isso traduz em problemas em termos económicos, não é? Portanto, uma empresa quer fazer algo que seja aplicável nos diferentes estados do Brasil e, portanto, acho que é importante, eu acho que, na minha ótica, sempre defendi isso. O próprio Eduardo, que já não está aqui, o Estevão, portanto, eu lancei-lhe esse desafio aqui há uns anos atrás, ele ficou um bocado renitente, acha que nunca vai ser possível criar uma regulamentação de segurança contra incêndios nacional. Eu, pessoalmente, continuo a achar que sim. Há um documento, obviamente, integrador, agora recente, que lança as bases para uma regulamentação nacional, mas os Estados não deram ainda esse passo. Mas eu acho que isso é importante. É difícil criar uma regulamentação nacional? Se calhar não é tão difícil, porque se a gente for ver, neste momento, a maior parte das regulamentações de segurança contra incêndios já seguem a base da regulamentação de São Paulo. Não podemos dizer que a regulamentação de São Paulo é uma regulamentação nacional. Mas as instruções técnicas, os documentos, portanto, técnicos dos corpos de bombeiros, nos diferentes estados, já seguem muito a base de São Paulo e, portanto, eu acho que é difícil criar essa regulamentação única, por assim dizer. Acho que traz toda a vantagem a esse nível. Falando agora aqui do aspecto da resistência e da reação ao fogo, nomeadamente dos aspectos laboratoriais. A resistência ao fogo, portanto, é muito importante na segurança contra incêndios, é um facto. A maior parte dos técnicos no Brasil dedicam-se muito, técnicos ao nível das universidades, muito à pesquisa na área das estruturas de situação de incêndio, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é a reação ao fogo. Nomeadamente, temos aqui o exemplo do incêndio, portanto, do Joelma, em que tomou grandes proporções e o edifício está lá como se nada tivesse ocorrido. Portanto, sinal que este tipo de estrutura de concreto teve um bom comportamento no que diz respeito à situação de incêndio. No entanto, o incêndio tomou as dimensões que tomou. A resistência ao fogo, ela, portanto, é determinada ao nível de ensaios. Eu não vou entrar muito em pormenor, porque estou com o tempo limitado, estou aqui a seguir o tempo. Através de ensaios experimentais, existem, portanto, vários equipamentos por esse mundo fora. Aqui tem um exemplo de um forno vertical para pilares, um forno modular para elementos de compartimentação, um forno horizontal para lajes, no RISE, portanto, na Suécia.
Reação ao fogo, ela, como eu referi, é muito mais importante do que, portanto, a resistência ao fogo, porque ela tem a ver com a propagação e desenvolvimento de incêndio, nomeadamente a produção de fumaça, e as pessoas normalmente morrem pela inalação de fumaça. Depois podem morrer queimadas, mas a inalação de fumaça faz toda a diferença e, portanto, o controle de fumaça é muito importante e, ajusante isso, os materiais que são usados, faz toda a diferença. Em termos de equipamentos de resistência à reação ao fogo, eu há pouco referi aqui que, na minha opinião pessoal, perante a questão que me foi colocada pelo João, eu acho que deveria haver um laboratório, portanto, federal, que não seria de segurança contra incêndios, seria um laboratório tipo NIST, portanto, a organização, por assim dizer, do Brasil é muito parecida com os Estados Unidos da América, que teria a componente da segurança contra incêndios. E depois deveria haver, portanto, laboratórios regionais, não é um por Estado, ou, portanto, 2, 3 laboratórios regionais, esses de incêndio, que, portanto, fizessem o seu controle sobre os produtos e soluções construtivas, porque os laboratórios do Rio Grande do Sul não vão conseguir, por assim dizer, resolver os problemas do norte do Brasil. Assim como também eu referi há pouco que eu acho que o IPT em São Paulo, que se tem comportado, que é um laboratório estadual, que se tem comportado como sendo um laboratório, por assim dizer, federal, não tem esse papel. Portanto, se calhar deveriam ser um laboratório que serve o Sudeste, mas não se pode comportar, portanto, como um laboratório, por assim dizer, federal. Há pouco o João colocou-me uma questão que eu não respondi, mas que vou responder agora. Se eu acho que os laboratórios privados ou as empresas privadas, eu vou colocar a minha opinião pessoal, devem, portanto, por assim dizer, ser agentes de certificação. Eu pessoalmente, não acho que um laboratório privado deva ser um agente de certificação de produtos. A não ser que o sistema, por assim dizer, nacional esteja de tal forma desenvolvido que permita, portanto, fazer o controle sobre essas instituições privadas. Porque as instituições privadas, as empresas, o objetivo é o lucro, não é? E às vezes o lucro pode ser, de certa forma, inimigo da isenção, entre aspas. E, portanto, eu acho que não devemos pedir, portanto, por assim dizer, aos privados que venham resolver os problemas que o Estado não consegue resolver. Portanto, pessoalmente, esta é a minha opinião pessoal, portanto, eu acho que não. Sou um pouco contra essa tendência. Sei que existe uma certa aptidão para isso. Sei que no Brasil está sendo neste momento montado um laboratório em termos de segurança contra incêndios privado. Não sei qual vai ser o enquadramento que ele tem. Ele, neste momento, está a ser implementado, por assim dizer, financiado por um fundo de investimentos, mas pode ser uma tendência. Não quero entrar em casos particulares, mas eu acho que deve ser, de certa forma, repensado ou revisto qual é o enquadramento, portanto, desse laboratório. Portanto, nós temos um forno vertical a gás no IPT em São Paulo, já como bastante antigo, um na Unicinos, um na URGS. Temos um forno horizontal, portanto, na Unicinos de dimensões, por assim dizer, regulamentares, num IPT de dimensões reduzidas e um na USP de São Carlos, também não regulamentar. Equipamentos de reação ao fogo, portanto, na Unicinos e no IPT. A Ângela também tem agora os equipamentos, ainda não estão a funcionar. Os chineses ficaram em Florianópolis na praia, virão em breve. E temos um único laboratório que existe, portanto, para ensaios de limites de explosividade no IPT em São Paulo, que é um laboratório importante, devo-vos dizer. É o único laboratório no Brasil que faz isso. Se calhar devia haver mais. O Rio Grande do Sul pode pensar nisso, porque é muito importante para o apoio às indústrias. Algumas fotos dos equipamentos do IPT e da Unicinos, etc. Não quero estar aqui a criticar equipamentos de forma individual, mas estes equipamentos têm que seguir determinadas normas, não é? E há normas, há euronormas, normas europeias, há normas americanas para isto, e se calhar alguns destes equipamentos deveria-se ver se de facto seguem essas normas. Não vou entrar aqui em casos particulares. Não é só na evolução de temperaturas, é também na distribuição de pressões. E a distribuição de pressões pode ter consequências diferentes no resultado final, portanto, na certificação de produtos. Nomeadamente, num forno vertical, as pressões têm que ser positivas, portanto, na parte superior, e 1 metro para baixo têm que ser negativas.
Será que alguns destes equipamentos verificam isso? Não sei. É fazer essa verificação. Equipamentos de reação ao fogo, portanto, segundo o ICINES e o IPT, não tenho aqui fotografias dos da professora Ângela, nomeadamente da URGS, porque ainda não estão neste momento em funcionamento. A segurança contra incêndios, na minha ótica, no Brasil, não falha nos laboratórios, não falha na formação dos técnicos, falha nisto, na organização e gestão da segurança. O que é que isto quer dizer? No dia-a-dia da segurança contra incêndios nos edifícios. É muito importante haver registros de segurança nos edifícios, nomeadamente as ocorrências de incêndio. Quando há uma ação de formação em termos de segurança contra incêndio, tem que ficar no registro de segurança. Há uma atividade qualquer técnica que é feita num edifício e que vai, por assim dizer, condicionar a segurança contra incêndios, tem que ficar num registro de segurança. Um simulado ou simulacro tem que ficar num registro de segurança. Portanto, os registros de segurança são muito importantes. Eles têm que ficar, ou deveriam, portanto, ficar no edifício, mas, de facto, poderia ser implementado um sistema que fizesse, por assim dizer, a comunicação direta, ou fizesse, por assim dizer, enviasse essa informação de forma automatizada para os bombeiros, para que de X em X tempo auditassem, por assim dizer, a organização e gestão de segurança, portanto, do edifício através dos registros de segurança. É muito importante, portanto, haver um plano de prevenção e um plano de emergência nos edifícios. Eu sei que Minas Gerais tem uma IT sobre isso, não muito antiga, o Rio Grande do Sul a mesma coisa, mas, de facto, seria interessante, portanto, verificar até que nível essa IT está a ser assim tão bem implementada quanto isso. Depois há as ações de sensibilização e informação, que já falaram hoje aqui, que são muito importantes, em que a própria professora Ângela falou que a filha na escola tinha aprendido, portanto, algo em termos de segurança contra incêndios muito importante, que até lhe, portanto, ensinou ela própria. Isso acontece nos Estados Unidos, já há ações de sensibilização para os usuários dos edifícios, para as pessoas que trabalham nos edifícios, etc. Para além, por exemplo, nos Estados Unidos da América, existe uma ação de formação, uma ação de divulgação, que é organizada pela National Fire Protection Association, que durante uma semana só falam sobre segurança contra incêndios. Mas qual é o interesse disto? É que, durante aquela semana, todas as pessoas são bombardeadas, por assim dizer, entre aspas, com informação em termos de segurança contra incêndios. E isso desperta as consciências das pessoas para a segurança contra incêndios. Depois, os simulacros e os simulados são muito importantes, portanto, a sua realização. Claro que aquilo que normalmente se fazem são exercícios de evacuação, não são, por assim dizer, simulados ou simulacros. Porque os simulacros ou simulados não devem ser, por assim dizer, não se deve alertar os usuários de que vai existir esse simulacro ou simulado, porque é perigoso, de certa forma, mas que o seu resultado, quando ele é realizado, pode não ser... Conseguem-se encontrar aspectos extremamente interessantes em termos do comportamento das pessoas para a segurança contra incêndios. Estarão as pessoas preparadas para a segurança contra incêndios? Nomeadamente numa situação de incêndio? Se tocar um alarme, como referia há bocado a professora Ângela, qual é a reação das pessoas? É evacuarem ou ficarem aqui na sala porque acham que já não têm confiança nos alarmes de incêndio, porque eles falham tantas vezes e, portanto, a nossa reação é, olha, lá está o alarme a tocar. Portanto, há uma série de ações que são, por assim dizer, testadas nos simulacros e nos simulados, que são importantes e que devem ser realizados, portanto, este tipo de exercícios. Ao nível, portanto, dos edifícios em geral, sejam eles públicos, não só shopping center, como hospitais, como escolas, etc. Eu não sei qual é a realidade no Brasil, no meu país, enfim, é raro realizar, portanto, simulacros e simulados em escolas e universidades. Eu sou da Universidade de Coimbra, nunca lá vi nenhum simulado ou simulacro, e é obrigatório. Portanto, não pensem que é só no Brasil que isso não acontece, também acontece, no caso, em Portugal. E, portanto, é um tipo de exercício que é difícil de fazer, é caro,
mas que deve ser repetido porque se aprende muito. Aprendem os bombeiros, aprendem, portanto, os usuários, tira informação muito importante. Entrando agora muito rapidamente, portanto, nos códigos de dimensionamento de estruturas em situação de incêndio, as normas brasileiras, elas seguem em grande parte, portanto, as normas europeias, tirando a norma de estruturas em situação de incêndio. Portanto, nós temos uma norma 14323 que respeita ao projeto de estruturas de aço, estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio. Esta norma vai ser revista proximamente. Ela é um misto entre a norma americana e a norma europeia. Eu já vou aqui referir alguns aspectos que eu acho que, muito gerais, obviamente não vou entrar em pormenor sobre isso. Depois temos uma norma 14432 de 2001 sobre as exigências de resistência ao fogo dos elementos construtivos das edificações, que é uma norma antiga que tem que ser revista urgentemente, e já vou dizer porquê. Temos a 15.200, que foi, aquela data está errada, ela foi revista recentemente, que diz respeito ao projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio. Foi melhorada, mas há algo que ainda tem que ser melhorado mais, já vou dizer também porquê. E depois temos a 5628 relativamente aos componentes, portanto, construtivos e estruturais, nomeadamente a determinação da resistência ao fogo. Depois, no que diz respeito às estruturas de madeira, nós temos uma norma, temos um capítulo da norma de estruturas de madeira relativamente à segurança contra incêndios, também já vou emitir a minha opinião sobre a mesma. E depois temos, portanto, uma norma relativamente às ações de segurança, ações e segurança em estruturas, onde tem, obviamente, as combinações de ações para a situação de incêndio também. A verificação destas normas segue muito a filosofia da norma europeia, tem informação tabelada, tabelas que nos dão a resistência ao fogo dos elementos, métodos que podemos chamar simplificados de cálculo, para o cálculo da resistência ao fogo dos elementos, da capacidade estrutural em situação de incêndio. Métodos avançados de cálculo seguem, portanto, os softwares de cálculo que permitem simular toda a estrutura e os ensaios de resistência ao fogo. Entrando aqui nesta, então, agora, na norma, nomeadamente na 14432, que é uma norma de 2001, que, devo-vos dizer, esta norma, portanto, eu tive a oportunidade, como eu vos disse, estive a dar aulas 2 anos na Universidade Federal de Minas Gerais e dava, portanto, aos cursos de pós-graduação uma disciplina de segurança de estruturas ao fogo e tive contacto com estas normas mais ou menos de perto. A 14432, para mim, é uma aberração neste momento. É uma norma que não tem qualquer sentido, está errada completamente. E, portanto, ela tem que ser, recentemente, tem que ser completamente ultrapassada, porque ela está errada e já vou dizer porquê. Esta norma, em algumas situações, está demasiadamente pelo lado da segurança e, noutras, está em demasia pelo lado da insegurança. Vê-se que é uma norma que foi feita e depois, devido a pressões, talvez, de entidades, não sei, foi sendo alterada e não foi alterada, na meu ver, da melhor forma. Esta norma, portanto, tem 2 processos de verificação, nomeadamente um método tabular, que tem um conjunto de tabelas que, devido à ocupação, portanto, os edifícios são classificados, e depois, devido, portanto, à sua classificação, há várias classes de classificação dos edifícios, ela tem uma série, portanto, de classes de resistência ao fogo, em função da altura, e depois vemos que existem ali situações em que pode haver uma despenalização. Há situações em que podem haver reduções de 60 minutos na resistência ao fogo. Faz qualquer sentido. Por exemplo, a resistência ao fogo é 120 e em algumas situações específicas a gente pode reduzir para 60 sem qualquer justificação. Portanto, é uma norma que a base científica que está por trás dela está, de certa forma, errada e, portanto, esta norma deve ser, pura e simplesmente, revista completamente. Tem um método também, que é o método do tempo equivalente, que segue, portanto, a norma europeia e em que nós, na Europa, tivemos o cuidado, em muitos países, não implementar. Eu vou já dizer porquê. O tempo requerido de resistência ao fogo, eu não vou entrar em pormenor muito sobre isto, não tenho aqui muito tempo, mas, portanto, ele é definido por esta expressão que está aqui, tem depois uma série de expressões, que tem uma série de expressões que permitem calcular cada uma daquelas variáveis, e ele depende da carga de incêndio específica, ok, sem problemas. Depois tem um coeficiente adimensional que leva em conta a presença de medidas de proteção ativa na edificação.
e permite-me fazer, portanto, uma redução da resistência ao fogo em função destas medidas de proteção ativa. Posso-vos dizer que em muitos países europeus, em quase todos, aquele parâmetro que está ali, aquele γN, para nós é 1.0. Sabe o que é 1.0? Porque nós não temos, na Europa, não temos confiança nos nossos sistemas de proteção ativa. E não temos confiança porquê? Porque são piores que os vossos? Não. É porque a gente somos mais cautelosos. E, portanto, não vamos utilizar ali um coeficiente de redução na resistência ao fogo quando nós sabemos que estes sistemas falham. Se a gente souber que, se vocês tiverem confiança nos vossos sistemas, e parece que têm, ou permitirem esta redução, podem usar o coeficiente diferente de 1. Nós, na Europa, ainda não conseguimos passar para esse nível. Portanto, é preciso ter cuidado. Esta expressão deve ser revista, deve-se pensar neste γN, vai-se reduzir a resistência ao fogo. Porquê? Temos estatísticas que nos permitam fazer essa redução. Falámos aqui há bocado de estatísticas. Não há estatísticas. Portanto, se calhar não temos. Depois temos ali um coeficiente γS, que é um coeficiente adimensional que leva em conta o perigo de início e propagação do incêndio, bem como as consequências do colapso e da edificação. Nós também, em muitos países da Europa, fazemos igual a 1.0, ou seja, não há redução. Vocês também têm, não sei agora os valores de cor, não interessa, existe uma redução para este parâmetro. Portanto, esta expressão, ela deve ser repensada, ela saiu da norma europeia, de facto, nós nos eurocódigos estruturais temos lá esta expressão, mas nós ainda não conseguimos dar o passo em frente para ter ali um γN menor que 1 ou um γS menor que 1. Vocês já deram esse passo em frente e ele, de facto, é perigoso, a meu ver, no estado atual e não tendo, portanto, informações sobre os sistemas de segurança contra incêndios, as falhas que existem, etc. Portanto, resumindo aquela norma que acabámos de ver, portanto, esta norma, portanto, deve ser revista. A 15.200, portanto, ela foi revista recentemente, o projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio, portanto, o coordenador dessa comissão foi o professor Fabrício Bolina, que fez um bom trabalho, mas eu acho que ela tem que ir mais adiante, ela segue, portanto, a norma europeia, mas ainda não estão introduzidos os métodos simplificados de cálculo, nomeadamente o método isotérmico 500 e o método das zonas, e, portanto, tem que se dar esse passo em frente na introdução destes métodos simplificados. Mas já tenho pouco tempo, vou passar um pouco rápido por os aspectos que eu acho que a norma poderia evoluir. A 14.323, que diz respeito ao projeto de estruturas de aço e estruturas mistas de aço e concreto em situação de incêndio, ela, como eu já vos disse, é um misto entre a norma americana e a norma europeia, no que diz respeito às estruturas de aço, no que diz respeito às estruturas mistas, ela segue rigorosamente a norma europeia. O pai desta norma, entre aspas, é o professor Facuri, da Universidade Federal de Minas Gerais. A norma vai ser revista proximamente, a filosofia vai se manter, de certa forma, mas eu acho que eu percebo que a ideia de manter a norma americana com a norma europeia, a ideia é tentar juntar o melhor das duas. Mas são dois sistemas, são duas filosofias completamente diferentes de dimensionamento. E, portanto, o casamento entre essas duas filosofias não é o melhor. Já tenho tive algumas conversas com o professor Facuri sobre isso. Ele próprio acha que não é, de facto, esse casamento não é o melhor, entre aspas, mas que a ideia de manter isso é porque os técnicos, portanto, no Brasil, aprenderam segundo a norma americana e agora é difícil passar, portanto, radicalmente para a norma europeia. As normas europeias de dimensionamento de estruturas de aço e mistas em situação de incêndio são de longe melhor que a norma americana. Percebo que no dimensionamento à temperatura ambiente seja importante manter a filosofia do dimensionamento da norma americana, mas eu acho que o futuro é seguir uma única filosofia. E eu acho que essa deve ser a europeia, porque as normas são, de facto, melhores no que diz respeito ao dimensionamento em relação às estruturas em situação de incêndio. Desculpem estar a passar, antes estaria aqui muito mais tempo a falar dos aspectos específicos da norma. Passando para a norma, para o dimensionamento das estruturas de madeira em situação de incêndio, em 2022 foi introduzido um capítulo, portanto, desta norma no que diz respeito, portanto,
Foi feito um upgrade, por assim dizer, do capítulo que existia anteriormente. Já havia uma proposta de 2010 que nunca foi muito bem aceite, por assim dizer, pelas empresas que atuavam na área da construção em madeira. Andou muitos anos em discussão e, finalmente, em 2022, portanto, foi introduzido, portanto, um capítulo na norma de estruturas de madeira, portanto, não é uma norma específica, é um capítulo da norma geral de madeiras, no que diz respeito ao dimensionamento das estruturas de madeira em situação de incêndio. Isso ocorreu fundamentalmente porque estava em construção um edifício totalmente em madeira, em São Paulo, um shopping center, 3 pavimentos, e as empresas, não interessa agora estar aqui a falar nas empresas em questão, que estavam a construir esse edifício, estavam preocupadas, porque não havia norma, portanto, para o dimensionamento das estruturas de madeira em situação de incêndio. Então, a ABNT pediu a um técnico dessas empresas, 1 ou 2 técnicos dessas empresas, para eles fazerem a norma, e o que eles fizeram foi pegar na norma europeia e introduzir no capítulo, portanto, no projeto, nesta norma 7190, só que simplificaram em demasia. E devo-vos dizer, por exemplo, a parte das ligações não está coberta, ou está mal coberta, e neste momento as estruturas de madeira, o principal problema é as ligações, não é? Depois temos o problema dos painéis. Há muitas empresas no Brasil a fabricar painéis de madeira e, portanto, esta norma não cobre isso no que diz respeito ao comportamento de incêndio, enquanto o Eurocode 5 já cobre. E, portanto, é uma norma que, por assim dizer, pouco veio introduzir em relação à segurança das estruturas de madeira e precisa de ser revista, eu diria, dentro de pouco tempo. Porque o Eurocode 5 é muito mais vasto e muito mais completo do que aquilo que está, portanto, neste momento, nesta norma 7190, nesse capítulo de dimensionamento de estruturas de madeira. No que diz respeito, portanto, às estruturas de alvenaria, o Brasil ainda não tem uma norma relativamente ao dimensionamento de estruturas de alvenaria em situação de incêndio. Existe uma comissão que, neste momento, constituída por especialistas de várias universidades, nomeadamente da UFSCar, da Unicamp, da própria UFMG, etc., que estão, portanto, a tentar construir uma norma. Eu faço parte desse grupo como observador, não tenho tido grande intervenção, devo dizer, porque não quero. Porque uma coisa que eu não tenho gostado muito nestas comissões de elaboração de norma, não tem nada contra as empresas, mas nestas comissões de elaboração de norma aparecem, às vezes, empresas e pessoas de empresas que não sabem o que é que estão a dizer. E vão para as comissões de normas tentar implementar regras que defendam os seus produtos, às vezes regras que são irracionais. E eu assisti nesta comissão, portanto, das estruturas de alvenaria que está a elaborar esta norma, situações de empresas que cada um estava a tentar implementar as suas regras em função do seu produto. Isso não é bom. Eu acho que a norma deve ser feita por técnicos, de universidades, de órgãos fiscalizadores, e depois as empresas, obviamente, e a sociedade deve comentar e deve emitir a sua opinião. Empresas nas comissões de elaboração de normas, eu não sou muito fã disso. Esta norma, portanto, ela é um misto entre a norma americana e a norma europeia. Não sei qual vai ser o produto final que vai sair, mas é uma norma que é muito importante, devo dizer, para o Brasil, porque se há país no mundo onde a construção em alvenaria, como vocês sabem, está muito implementada, é o Brasil, os Estados Unidos da América, etc. A Europa nem tanto. Nós na Europa temos uma norma de dimensionamento de estruturas de alvenaria em relação ao incêndio e não temos tanta construção em alvenaria como vocês, por razões sísmicas, devo dizer. E, portanto, é uma norma, portanto, muito importante que deve ser implementada rapidamente, ou deve ser criada rapidamente, já devia existir há mais anos. Temos edifícios de grande altura no Brasil, portanto, edifícios que chegam a atingir, portanto, 20 e mais pavimentos em alvenaria resistente. Alguns estados estão a diminuir a construção em alvenaria resistente, nomeadamente Minas Gerais. O Rio Grande do Sul está a aumentar, devido à pré-fabricação que está muito desenvolvida neste estado. Portanto, a construção em alvenaria não está assim no Rio Grande do Sul. Eu diria que não está tanto, por exemplo, em Minas Gerais, cada vez está a construir mais em estruturas de concreto, a alvenaria resistente caiu um pouco. No Rio Grande do Sul, pelo aquilo que eu me apercebi, não é bem assim.
E, portanto, é muito importante criar uma norma para o dimensionamento de estruturas de alvenaria em situação de incêndio. Essa norma poderá ser, portanto, dentro de 1 ano, 2, ela estará implementada. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alumínio do mundo, mas, infelizmente, o que faz é fazer a extração do alumínio em bruto e depois mandá-lo para outros países que transformam o alumínio e depois, quando se quer implementar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa em alumínio, vai-se comprar o produto, portanto, transformado, cuja matéria-prima saiu do Brasil. Está errado. Isso é completamente errado. Devo-vos dizer que é um material interessante em termos de construção, devido à sua leveza. O Brasil poderia usar esse material, portanto, na construção de forma muito mais ágil que outros países. Não o faz. Eu próprio já tentei uma vez uma parceria, numa discussão com as empresas, portanto, produtoras de alumínio, para fazer pesquisa nesta área, no Brasil. Não vi muito interesse dessa associação, que representa essas empresas. Portanto, não temos normas de dimensionamento de estruturas de alumínio no Brasil, nem à temperatura ambiente, nem em situação de incêndio. E, portanto, é uma lacuna que eu acho que deveria haver uma norma, portanto, de segurança de dimensionamento de estruturas em situação de incêndio do alumínio e as suas ligas, porque, de facto, é um material, portanto, como eu disse, que existe muito no Brasil, que permitiria, portanto, a sua utilização e, de facto, neste momento não temos, portanto, ainda uma norma e nem tão pouco se fala na sua criação, que seria importante a sua criação para a situação de incêndio, obviamente, deveria ser também baseada na criação de uma norma para o dimensionamento, portanto, à temperatura ambiente. Pronto, e basicamente o tempo que eu tinha esgotei e foi uma panorâmica geral, claro que tinha muito mais para falar aqui, mas devido à limitação de tempo foi esta a abordagem. Não sei se querem colocar alguma questão. Muito obrigado, professor João Paulo, por sua brilhante explanação. Antes de encerrarmos as atividades de hoje, vale lembrar que a programação de amanhã vai iniciar pontualmente às 9 da manhã, com a palestra da professora Ângela Gaio Greff, com o tema Projeto de Segurança contra Incêndio por Desempenho: o que é, potencial de utilização e o que diz a legislação. Por fim, lembrando que essa edição dos painéis da engenharia tem o patrocínio do CONFE, a CREA e da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. É isso. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, 9 da manhã. Muito obrigado.